Pois bem, o Tarcísio quer ali parcerias público-privadas e quer ali privatizações. Pois bem, o que acontece é o seguinte, as linhas que estão privatizadas do metrô dão problemas todos os dias. E aí, além de boa parte da população não querer a privatização, os próprios servidores do metrô não querem. Por quê? Porque vai começar a dar problema e sobra para eles, além do fato de que, quando alguma coisa é privatizada, o modelo de negócios dessas empresas bilionárias é o quê? Explorar. Lembre-se que é um serviço básico, as pessoas não podem viver sem esse serviço. Então, explorar o consumidor, que é obrigado, a população que é obrigada ali a ter esse serviço, e explorar os trabalhadores. Então, fazer com que a população pague cada vez mais por um serviço cada vez pior e fazer com que os trabalhadores trabalhem cada vez mais por um salário cada vez menor. Essa é a fórmula ali, espremer a população pobre para dar lucro para os bilionários. E é isso que acontece em tudo que é privatizado. Pois bem, eis que os servidores entraram em greve. A Globo e o Tarcísio entraram ali em conjunto para atacar os grevistas, atacar ali, os ataques também vão direto na esquerda, ligam isso tudo ao governo Lula, enfim, atacar ali, vão atacar tudo. Só que deu ruim pro Tarcísio. Vou mostrar, começou a coisa logo de manhã, não vou mostrar muita coisa aqui da Globo News, e da Rede Globo, porque a Globo tira do ar. Por exemplo, logo de manhã, o apresentador do Bom Dia São Paulo, que é um jornalista chamado Bocardi, ele falou mal dos grevistas, falou que essa greve é criminosa, falou que a população é quem sofre, atacou todo mundo, então já começou um escândalo lá na Globo de manhã. Mas logo depois, a Miriam Leitão chegou no Globo News e falou bem parecido com o que ela tinha falado já outros dias. Vamos lá, Miriam Leitão aqui sobre a greve, vamos lá. Alguns segundinhos, viu? Desculpa mostrar aqui Miriam Leitão, mas alguns segundinhos é importante mostrar. Vou até deixar mais rápido aqui a voz dela. Toda greve de transportes, a primeira vítima é o cidadão, a cidadã. Quem quer se movimentar, quem precisa se movimentar, quem precisa ir para o emprego. As situações são as mais variadas. Pessoas com emergências que não conseguem se locomover. E quem sofre mais? O mais pobre, o que não pode procurar uma alternativa cara. Né? Então, isso mostra o erro de percepção de quem organizou essa greve. Porque é um tiro no pé. É um tiro pela culatra, porque se eles querem fazer uma politização para ficar contra a privatização, eles acabam fortalecendo a privatização, a ideia da privatização, exatamente por causa disso que o governador mostrou. As linhas privatizadas estão funcionando. O problema é que... As linhas privatizadas estão funcionando, diz a Miriam Leitão, aí na mesma linha do governador Tarcísio de Freitas. E eis que o Tarcísio, que a Globo News já falou que ele é a direita do bem, a direita normal, a direita do bem. Ou seja, a direita normal é a direita do bem, então o normal da direita é ser boa, digo, segundo a Globo aí. Então, a Globo News, no dia da greve, a Globo News chamou o Tarcísio para dar uma entrevista de 1 hora no programa de maior audiência ali, que é o Estúdio I, programa da Andréa Sadi. Aí você deve pensar, Thiago, mas o bom jornalismo, você está tendo uma greve e você vai levar ali o governador que vai atacar os grevistas e todos os jornalistas desta emissora estão ali atacando os grevistas, então vamos chamar pelo menos, talvez a presidenta do sindicato dos metroviários para explicar os motivos da greve, talvez, ou pelo menos o lado dela, 1 minutinho, né, já que o governador vai ter 1 hora. Não chamaram. Porém, a presidenta do sindicato dos metroviários, Camila Lisboa, foi às redes sociais e marcou: olá, Andréa Sadi. Eu gostaria também eu vi que o governador Tarcísio será ouvido no seu programa Estúdio I sobre a greve. Gostaria de ter a oportunidade também de apresentar o nosso ponto. Apesar da Andréa Sadi ficar o dia inteiro no Twitter, inclusive muitas vezes ela tá no ar e tá assim, fazendo apuração lá nas redes sociais, e essa publicação ter sido compartilhada por mais de 1.500 pessoas e sido vista por mais de 204 pessoas, lembre-se, cada um desses compartilhamentos vai uma notificação para ela. A Andréa Sadi não respondeu. Levou só o Tarcísio. A Globo recebeu a ordem. Tarcísio 2026, em tudo que der a gente apoia o Tarcísio. Se é privatização, se é para dar lucro para alguns poucos bilionários que vão soltar parte do lucro em patrocínio para a Globo e pagar o salário desses jornalistas, os jornalistas se viram todos contra a população, principalmente se é a favor do Tarcísio, que é a direita do bem, segundo eles mesmos. Mas calma, já eu mostro eles passando vergonha todos. Aí vem outro aqui, Valdo Cruz, para defender o governador e a privatização. Vamos lá. Eu apresentei essa proposta durante a minha campanha, então estava muito claro que eu ia analisar a privatização de trens e metrôs. Então, não pratiquei nenhum estelionato eleitoral. Então, diante disso, Andréa, e os sindicatos sabiam disso, que essa era uma bandeira do governador, eu creio que não seria o momento, neste instante, de fazer um protesto. Pode protestar contra a privatização, quem é?
Então é o seguinte, como era promessa de campanha dele privatizar, então você não pode protestar. Ah, pode, mas não é esse momento. O momento é só depois que ele privatizar, talvez. O momento não é nunca. Eu não sei, tem que esperar. O sindicato aí dos metroviários tem que ligar para o Valdo Cruz e ver quando ele acha que é o momento certo de protestar. Para ele, provavelmente nunca. Por quê? Porque era promessa de campanha. Então, pelo argumento aí do Valdo Cruz, eu lembro que em 2018 o Bolsonaro foi lá na campanha dele e falou lá com... Ele pegou lá uma, se não me engano, era uma muleta, e ficou assim, vamos metralhar a petralhada! Se o Bolsonaro começasse a fuzilar petistas no dia 1º de janeiro de 2019, pelo argumento do Valdo Cruz, a gente não poderia protestar, porque não é o momento, porque afinal foi promessa de campanha do Bolsonaro matar os petistas. Esse é o argumento dele. Se foi promessa de campanha, criminoso ou não, bom ou ruim, ele que faça, só que tem um problema, não foi. O Tarcísio recuou das promessas das privatizações todas no final da campanha, porque estava ruim para ele, o Haddad estava subindo, ele caindo, ele recuou de tudo, recuou até das câmeras nos policiais que ele era contra, recuou também, recuou de privatizar a Sabesp, recuou de tudo na campanha. Então, esse argumento aí não vale muito. Só que aí, Tarcísio foi na Globo News, Tarcísio deu entrevista, e aí passou vergonha. Passou vergonha o Tarcísio, passou vergonha o Valdo, a Miriam Leitão. Não vou mostrar o Merval Pereira, me recuso. Se eu mostrar todos os comentaristas da Globo que falaram aqui em rede aberta e fechada, na rede aberta é até difícil mostrar porque eles tiram do ar mesmo o meu vídeo. Mas se eu mostrar tudo, eu vou mostrar aqui mais de 20 jornalistas. Eu falo jornalistas entre aspas porque isso não é mais jornalismo, isso aí é assessoria de imprensa de empresário bilionário que quer pegar uma coisa para sucatear, para lucrar bilhões, é isso, tá? E aí o Tarcísio vai lá, primeiro ele dá uma entrevista para todo mundo, que teve toda a repercussão aí da imprensa, a fala dele, vou mostrar a fala do Tarcísio e depois você vai ver o tamanho da vergonha. Cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, é uma pena. A gente fica... Pô, o cidadão precisa, como disse a Miriam Leitão, o cidadão que tem uma emergência, principalmente o cidadão mais pobre que não tem outra alternativa, ou vai naquele transporte, ou não vai mais, ou fica em casa, que não tem outra, tem que pegar ali o trem, tem que pegar o metrô. Pois bem, eis que, justo nesse dia em que está acontecendo tudo isso, olha só o que aconteceu na linha privatizada do metrô. Dá para ver o fumacê aí? Dá? O que é isso, Thiago? Deu falha de novo. Deu falha de novo. Então aquilo que a Miriam Leitão falou, as linhas privatizadas estão funcionando. Não estão não, de novo não estão. Assim como não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, não estão funcionando. Aí, se você colocar aí, você vai achar inúmeras notícias de inúmeros dias diferentes. Falhas elétricas deixam plataformas lotadas na linha 9. Aí tem outra aqui, ó, de outro dia. Isso desse ano, viu? Aqui, ó, outra linha privatizada, e o pessoal andando nos trilhos porque deu problema. Aí tem uma coisa, eu vou até mostrar aqui, ó, as pessoas saindo do trem, que as pessoas têm que andar no trilho. E essa linha tem mais de 30 quilômetros. E aí eu tenho uma coisa que muita gente, principalmente quem não mora em cidade que tem metrô ou trem, talvez não perceba, dando a pessoa, né? Que é o seguinte... Se dá falha num ônibus, por exemplo, o que acontece? Pô, os outros carros, o ônibus para aqui, os outros carros fazem assim, passam e pronto. Ah, mas e se o ônibus obstruir a rua? Pois bem, você faz a rota dos outros ônibus passarem por outras ruas ali, desvia a rota um pouquinho e continua o serviço, vai dar um trânsito ali num lugar da cidade, mas continua. E o metrô? Dá para o outro metrô passar pelo lado? Não dá. Você tem 2 trilhos. Se um trilho parar, o outro passa o que está vindo para o outro lado. E o outro que vai para lá? Não vai mais. Para tudo. Se ficar 3 horas parado, são 3 horas que todo mundo de todas as estações fica parado igual otário esperando. É isso. E tem um problema. O Ministério Público pediu para isso acontecer no Brasil, o Ministério Público pediu em janeiro para desfazer essas privatizações das linhas que estão privatizadas, porque deu tanto problema que o Ministério Público falou, não, desfaz essa desgraça, desfaz. Tá ruim. Para você ter uma ideia, nos 100 primeiros dias de 2023, em 16 teve problema nas linhas privatizadas. São 2 linhas privatizadas. Em 16 deu problema nelas de 100. Quer dizer, uma vez a cada 6 dias, mais de uma vez por semana, dá problema. E as pessoas ficam ali sem
metrô sem transporte. Então quando você vê a Miriam Leitão lá, Merval falou igual, Andréa Sadi, Valdo Cruz, o Tarcísio, 1 hora falando isso, lembre-se, a população fica sem transporte por horas e horas e horas, uma vez, em média, mais de uma vez por semana. Só que tem uma coisa, e aí você fala, e as linhas que não foram privatizadas? Tem 7 linhas que não são privatizadas. Nos 100 primeiros dias do ano, essas linhas deram 5 problemas em 5 dias. Quer dizer, é menos de um problema a cada 100 dias por linha, porque são 7 linhas, só deram 5 problemas. Não 5 problemas cada uma, 5 problemas no total. As outras são 2 linhas, deu 16. Dá 8 para cada uma em média. Quer dizer, você fala, peraí, tem coisa muito errada. É isso. Peça a sua inscrição aqui no canal e seguiremos lutando contra esses malditos aí. Falou!